convido os irmãos para abrirem suas Bíblias lá no texto que servirá de base, pelo menos de referência para nosso estudo desta manhã. Tiago, capítulo 1, verso 17. Aqueles que puderem, abre lá, Tiago 1, 17, deixa aí aberta a palavra de Deus nesse texto de Tiago, capítulo 1, verso 17. Como sempre dissemos, estamos estudando o papel e o lugar do cristão numa sociedade individualista, não é? Sempre nós falamos isso aqui no início. O que a igreja tem a ver com a minha vida? Ninguém paga minhas contas. Eu vivo por mim mesmo, os pensamentos são meus, o dinheiro é meu, nós vimos isso, né? A vida é minha, o corpo é meu, eu faço o que quero. É assim que o cristão deve viver, alheio à vontade dos outros. Ninguém dá satisfação para a minha vida, eu vivo do jeito que eu quero. Essa visão é correta? Neste trimestre nós estamos aprendendo que não é assim, não é? Que quando nós professamos a nossa fé, fazemos parte de um povo redimido do Senhor, que tem um padrão para viver e tem uma visão bíblica das coisas. E o texto de hoje, a lição de hoje, com esse texto básico está aí exposto. Vamos lê-lo todos juntos? Vou ler olhando lá para ter uma mesma versão, os irmãos vejam aqui, né? Diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do céu, ou são lá do alto, descendo do Pai das nuvens, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. O texto vai dizer que Deus é o mesmo sempre. Vamos orar. Baixe sua cabeça e ore ao Senhor. Peça para Ele falar ao seu coração nesta manhã. Senhor, mesmo em poucos instantes, nós gostaríamos tanto que os sons do mundo fossem agora silenciados, não só aos nossos ouvidos, mas também ao nosso coração. E nós, suavemente, pudéssemos, como cremos que vamos assim fazê-lo, ouvir a Tua voz. Fale aos nossos corações. Desperta-nos para a Tua grandeza, para o tamanho e para a graça que o Senhor tem para conosco. Ajude-nos, do menor ao maior, do mais novo ao mais avançado em idade que está dentro deste templo, a compreender a Tua graça e a Tua misericórdia. Faça isso por nós, em nome de Jesus. Amém. Deus é meu, visões contemporâneas de Deus. Esta semana, eu li um livro, na verdade, reli um pedaço de uma instrução, e o autor mencionou uma história pequena, que é bastante conhecida por alguns, né? Que os cegos do Sudão. Diz a história que 5 cegos foram levados e colocados diante de um elefante. Imagina aqui um grande elefante, né? E eles nunca tinham visto elefante naquela região. Então, cada um esteve diante de uma parte do elefante, não é? E eles eram convidados a depois a descrever com suas próprias palavras e com a mente, né, aquilo que eles imaginavam que era o que eles haviam pegado, né? Então, um pegou na pata do elefante. E quando ele dissertou aquilo que ele tinha visto, uma pessoa perguntou para ele: o que você pôs a mão, o que você viu? Ele falou: uma torre, uma base. O outro chegou e pôs a mão no buchão, né, na barriga do elefante. Quando ele foi dissertar o que ele viu, ele falou assim: uma parede com alguma coisa mole. O outro foi lá no rabo do elefante. Quando ele foi dissertar o que ele tinha visto, ele disse: uma corda com um laço na ponta. O outro pôs a mão no como é que chama aquele trem do elefante?
Não, o marfim lá, as presas do elefante, né? Aí o outro viu e falou assim, olha, é uma lança com pontas afiadas. O interpelador, né, reuniu todos e falou assim, pobre homens cegos de Sudão, embora todos estivessem sinceros, ninguém tinha razão. Porque não era lança, não era parede, não era corda, não era base sustentar a coluna. Embora estivessem sinceros e descrevendo aquilo que naturalmente viram estando cegos, a sua sinceridade não os levou à verdadeira da concepção daquilo que era um elefante. Alguém teve que desenhar para eles, depois traçando os dedos no desenho. Olha, aqui é uma pata, outra pata. E descobriu-se que era um animal que parecia com outros animais, de 4 patas, etc. Aí os cegos vieram a ter uma terceira pessoa, ou uma sexta pessoa, no caso eram 5, né? Precisou desenhar e explicar para aqueles cegos do Sudão o que aquela visão, ou aquilo que eles tinham visto, se tratava. Irmãos, é assim que o homem moderno vê a Deus. E esse é o perigo de nós descrevermos e trazermos para o nosso coração e para o nosso conceito o Deus que nós achamos que é. Esse é o perigo da sociedade moderna. De nós desenharmos ou de nós mentalizarmos um Deus segundo a nossa visão, segundo o que eu preciso. Por exemplo, o pobre e favelado corre o risco de ter uma certa visão de Deus. O que é que o pobre e favelado, vamos pensar assim, né? Muito simples, que passa argúrias e diversas necessidades lá no seu habitat, onde ele mora, num país. Quero descrever aqui as pessoas que passam necessidade, que nós sabemos que passam, né? Quem é o Deus dele? Qual é a concepção que ele tem de Deus? Descrevo para os irmãos às vezes, né? O provedor de alimentos, o Deus que não deixa o bandido entrar em casa, não é? Aquele que mora num lugar muito frio, corre o risco dele ter a visão de Deus como o fogo aquecedor, aquele que traz, aquele que não tem vestimentas, corre o risco de ter a concepção de Deus. É errado, irmão, pensar em Deus assim? Não, mas esse é o Deus? Esse é o seu Deus? Esse é o nosso Deus? Eu pensei em falar e não falar, então, mas vou falar, né? Essa semana eu vou falar porque é bíblico, né? Vi um post de 2 homens se beijando, né? E depois eu vi os comentários lá, estava assim: que Deus os abençoe. Deus abençoe esta união. E Deus. Que Deus? Não quero entrar nos méritos aqui. Deus salva pretos, brancos, efeminados, salva todos. Mas a Bíblia diz lá que os adúlteros, os efeminados, os homicidas, que não arrependerem, não herdarão o reino de Deus. Se não vão para o céu, se não vão herdar, não tem Deus como Pai. O irmão está dizendo que tem um microfone ali, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Mas, irmãos, então agora ficou difícil, porque se as concepções que eu tenho sobre Deus não são esse Deus, quem é esse Deus então? Mas eu quero, antes mesmo de entrar na própria lição,
dizer que essas coisas que eu disse aqui no início não estão de todas erradas, porque Deus é o aquecedor do que tem frio, sim. Deus é a roupa, é o que cobre o nu, o pobre. Deus é. Deus é também o Deus do miserável, daquele que passa fome. Ele é o alimento do que tem, é sim, não é? Concordam comigo? Deus é. Deus é o consolador do pobre e da viúva. Deus é sim. Deus é aquele que salva, é o médico dos doentes, sim é. Mas Ele não é só isso. E Ele não é integralmente isso. E nem se Ele, em sendo isso, não fizer o que nós esperamos que Ele faça, se Ele não cobrir o cego, o nu e o pobre, e se Ele não der a vida, a saúde para o moribundo e o quase morto, ainda assim Ele é o Senhor. Se Deus te abençoar, Ele é Deus. Se Ele não abençoar, Ele é Deus do mesmo jeito. Quando nós vamos estudar, eu não quero aqui, não tenho preparo teológico, eu passaria para os meus digníssimos pastores para falar aqui sobre, porque eu tenho um livro lá em casa, viu, pastor, dessa grossura assim, e eu achei que ele era grande sobre Deus, né, falando sobre o Senhor, e depois uma falou, esse é o volume 1, são 12. Esse é o volume 1, estudando sobre Deus. Então não deixa para os reverendos lá depois falar sobre isso. Não é isso que eu quero falar. Eu quero que nós atentamos lá para a visão, se eu tenho a visão correta, porque esse sim eu acho que nós podemos hoje chegar juntos num consenso aqui. Se eu tenho uma visão correta que norteia a minha vida, e essa visão é de acordo com as Escrituras Sagradas. É isso que eu quero. Não quero estudar sobre Deus, embora seja maravilhoso o pouco que eu já o fiz, os irmãos já fizeram aí, e os estudos que nós temos, os nossos pastores aqui, a gente fica cada dia mais, como Jó que diz, né? Que de tudo que Jó passou, ele depois fala assim, eis que isso lhes são como as orlas das tuas vestes. Imaginem. O Jó passou por aquilo tudo, conheceu a Deus tão mais de perto do que eu e você, e ele falou assim, ó, são as orlas da veste. Deixa eu falar o que é orla. Aqui, ó. Nós vamos passar a vida toda estudando sobre Deus e as experiências, e quando nós terminarmos lá na frente, olha o forro. Nós vamos estar aqui, ó. Eis que são as orlas das tuas vestes. Então não é esse o intuito da aula hoje. Mas é que visão eu tenho que ter desse Deus da orla, né? E o que isso pode mudar e fazer diferença na minha vida. É isso que nós pensamos, né? Isso que nós... Irmãos, como no exemplo dos cegos lá do Sudão, nós então podemos chegar à conclusão de que quando eu não tenho uma visão correta de alguma coisa, eu preciso que alguém ou que alguma coisa de fora venha e me fala sobre aquilo, não é verdade? Muitos aqui não têm experiência sobre medicina, odontologia, fisioterapia. Nós não vamos num médico especialista, alguma coisa, para que eles... Aparece um carocinho aqui, alguma coisa, aí você não sabe direito o que é. Aí o vizinho fala, formiga que mordeu, o outro, não é formiga, Vem aquele monte de coisas, não é? Uma coisa bacana para exemplificar essa visão moderna sobre Deus que a pessoa tem, né? É quando a gente fica doente e pergunta para o vizinho, para o irmão, sobre o que é bom para sarar aquilo. Qual que é o chá? Já viram essa experiência? Quem que recebeu uma receita só? 2, 3. Isso aí é o seguinte, irmão. Parte o limão no meio, em cruz, ferve 10 minutos, um remedinho. Não, esse aí não. Faz o seguinte, pega uma folha de cidreira, cada um. Embora todos estejam com boa intenção, pode ser que aquilo não sare, porque você não tem um diagnóstico. Ou seja, não veio alguma coisa de fora, alheio a tudo aquilo, e falou para você, através de diagnóstico correto, o que é aquilo. Nós carecemos, como homens pecadores que somos, de alguém ou de alguma coisa de fora que venha e nos ilumine para nós entendermos o que é o Senhor. Senão você nunca vai entender. Paulo diz que o homem natural não compreende as coisas de Deus. Não compreende. Não compreende. Se não vier, irmãos, algo de fora. Os irmãos já viram
quando vão fazer debate em televisão, ou roda de faculdade, alguma coisa sobre religião, política, ou sobre fé cristã, ou futebol, né? Como é que vira ali o assunto, né? E alguns inflamam. E se debatem ali, né? Os seres humanos, acerca do Senhor, acerca de Deus, somos desse jeito. Cada um forma na sua cabeça uma concepção de Deus e vai viver com aquela concepção. Qual que é o problema? É que pode estar errada. Ouvi uma história de que uma menina ganhou uma passagem para a Disney e quando foi embarcar, chegou no aeroporto lá e tudo, o agente de viagem também tinha uma agência lá no aeroporto, e ela chegou com os documentos lá, e com os pais, a mala, tudo pronto. E quando chegou que a moça passou o código de barras lá para ver, falou, não, esse é um documento falso, isso não procede, essa viagem não existe. Foi aquele desmancho de choro, né? Tanto da criança como dos pais. Cuidado. Não digo nós, né? Graças a Deus que somos todos crentes, conhecedores da palavra de Deus, mas cuidado com o seu vizinho, com o seu amigo que pensa que conhece a Deus e que quando chegar lá na porta do céu, ouvir as palavras do Senhor Jesus dizendo assim, olha, eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Cuidado, nós devemos ter esse cuidado, devemos crer, então, que algo de fora, e irmãos, que algo de fora é esse? A iluminação do Santo Espírito nas nossas vidas e a palavra de Deus. Quem não crê na palavra, eu acho que está perdendo seu tempo aqui dentro, ou mexendo com crente. Se você não crer que a palavra de Deus, que Deus se revela através da sua palavra, nós enfrentamos grandes dificuldades. Vamos enfrentar, né? Grandes dificuldades nesta vida. Mas qual é, então, contrapondo a essa visão contemporânea de Deus que nós temos por aí, que nós podemos aprender, né? A Xuxa diz um dia que Deus é o cara lá de cima. Não sei o quê, o cara lá de cima. Né? Tem gente que fala, o homem lá de cima, o bonzão. Eu anotei algumas coisas aqui que eu fiquei até, não tenho coragem de ler, né? O mandão, não sei o quê. A revista trouxe para nós algumas visões distorcidas. Tem diversas, não é? Mas a revista trouxe duas aqui, eu achei bastante interessante, vamos falar, é só essas duas mesmo, e depois concluir a nossa lição, né? Mas ela fala que, como nós pensamos em Deus, nós pensamos às vezes na concepção errônea de ver Deus como um vovozinho bonachão, aquele vovô legal, sentado nas nuvens, que alguém chega, pede uma coisa, e ele dá, outro chega, pede, ele passa a mão na cabeça, e dá, e etc. e tal, não é? A ideia de que esse Deus é o Deus bondoso. Outro dia, conversando com uma pessoa, não imaginava que isso fosse tão iminente na mente das pessoas, e são mesmo, irmãos, esse comportamento. Acho que foi o reverendo Saulo pregando aqui, ou foi o Rubens na quarta-feira, um dos irmãos falando sobre que Deus, uma face de Deus é a sua bondade, mas na outra também é a sua justiça, né? As pessoas não entendem isso. A pessoa diz para mim, não acredito de jeito nenhum que Deus seja capaz de mandar alguém para o inferno. Não acredito. Eu acho, e essa pessoa já frequentou a igreja, não digo que ele é um cristão, né? Mas eu acho que no fritar dos ovos, quando tudo estiver lá, Deus vai falar assim, não, olha, eu quis foi passar medo de vocês, agora é o seguinte, vamos todo mundo entrar no céu e vamos para lá. Porque Deus é bondoso, Deus é amoroso,
Aí começou a criticar, né? Diferente dos crentes, dos pastores, dos padres, Deus não é isso, né? Aquilo começou a andar por outros caminhos. Eu falei, Senhor, existe mesmo essa visão, né? Existem pessoas que creem que Deus é bom, que Deus é bonzinho, que é o Pai das nuvens, e não vai mandar ninguém para o inferno. Olha. Mas nós temos conhecido e temos aprendido através das Escrituras, da explanação das Escrituras, que esse Deus bondoso tem a face da justiça também, né? Tem a face da justiça. E Ele prometeu que os que creem no Seu Filho Jesus vão para o céu, os que não creem não vão. Está certo, irmãos. E é um livro do Lutero que eu lembro, não sei se é um livro do Lutero ou uma citação de Lutero, né? Ele diz que Deus será glorificado tanto nos que vão para o céu, tanto será glorificado como os que vão padecer na eternidade no lago de fogo, junto com o diabo e seus anjos. Deus será sempre glorificado. Então Deus, às vezes, irmãos, também, essa visão nossa é fruto da nossa visão de infância, né? Eu lembro muito bem que, não sei se em escola secular ou escola dominical, às vezes eu me confundo com essas coisas na minha mente, né? Mas tinha aquela ideia de Deus sentado nas nuvens, com o cabelo brancão, né? Bem branco, e regendo ali uns anjos e dando essa visão talvez exagerada, não sei se é exagerada, né? Mas distorcida do amor e da bondade do Senhor. Quero fazer um parênteses, que Deus é bom. Sempre deixar isso claro, né? Que Deus é o pai do órfão, o juiz das viúvas. Que Deus é aquele que cuida, e Ele é bondoso realmente. Mas esse conceito unilateral, essa face apenas de um Deus bondoso que não manda ninguém para o inferno, ela não é verdadeira. Ela não é verdadeira, não é? Ela é distorcida. Então, a concepção de que um velhinho servindo doces e algodão doces nas belas nuvens não retrata, não é, essa visão. E interessante que junto com essa visão, eu já vi alguns filmes, não sei se na época que passavam Os Trapalhões, alguém lembra de uma cena, existia antigamente, tem os mais velhos, vão lembrar disso aí, né? Que chega lá, tem até um filme também, que é o Alto da Compadecida. A ideia que está por trás é de que Deus era um Deus tão ingênuo que o ser humano passa a perna nele. Não sei se vocês conseguem ver assim. Já viu essa ideia, né, de alguém que chega lá diante de Deus e Ele está fazendo um juízo, aí chega um humano, espertalhão, e quer ali dar um... Não, Senhor, mas esse aqui, igual o Chicó lá, né, naquele espertalhão e conversador, né? Não, peraí, não é bem assim não. Ele foi assim, mas foi por causa disso, por causa daquilo. Essa ideia de que Deus é o... Como é que é o que eu queria transmitir? É assim, é de que Deus é tão bom que chega a ser ingênuo. Essa é a palavra. Essa é a palavra, né? Pede desculpa à mãe de Jesus lá, né? Vira aquela confusão. Todo dia eu assisti. É bom para rir, né? Para rir, aquele filme O Alto da Compadecida é bom para rir, mas você tira ali grandes verdades, assim, grandes conceitos que estão arraizados na religião, né? De que um intercessor, que não Jesus, ali, o cara quer arrastar a perna em Deus, assim, para tapear ele, para liberar o camarada, não deixar ele para o inferno, né? Mas olha, essa ingenuidade misturada com bondade, que chega a ser um bobo, Senhor, fecha aí os ouvidos agora, né? Chega a pensar em Deus como um bobo, que o ser humano dá um laço nele, isso não existe, irmãos. Existe? Isso não existe. Isso não existe. E olha, nós estamos vendo visão contemporânea de Deus, o título da lição. Tem muita gente que pensa que quando chegar lá no céu vai dar um tumé, um rastapé ali no Jesus e não, eu vou dar um jeito ali. Por favor, né? Por favor, nós não
essa visão é totalmente errada. Então esse vovozinho bonachão é o primeiro ponto aqui da lição, que ela descarta também qualquer possibilidade de Deus. Não está revelado nas Escrituras, não condiz com o ensinamento bíblico esse Deus. Também não está aqui, mas eu quero fazer alusão, né, que aquele Deus nervoso, revoltado. Nós temos uma classe e um grupo de terceira idade aqui, que beleza, né, que são pessoas joia daqui. Eu acho maravilhoso e eu amo conversar com os nossos idosos, porque são gente que tem Jesus no coração. Mas você já viu que tem idoso que fica, no final da vida, ele está com raiva da vida. Não é só de alguém, não. De tudo. Tudo que você fala, ele resmunga, tudo é ruim. E às vezes nós levamos, né, Zé Milton? Não é um cara sorridente igual você, né? Mas é aqueles, eu vou usar o termo aqui, depois se eu apanhar lá, só me protege, reverendo. Véi ranzinza. Não tem o velho ranzinza? Alguém conhece esse aí? É nervoso com tudo, tudo é ruim, tudo. Fiz um doce, está doce demais. Vamos tomar banho num frio desse? Então vamos ficar sujo. Fiquei velho, vai deixar eu sujo. Então essa visão do Deus raivoso, com ódio da humanidade, mandando raios, né? Embora eu acho que ele tenha razão, se quisesse nos destruir a mim mesmo, miserável pecador, se ele fosse olhar para mim com esse olho de some baixinho. Não mereço, não mereceria nem estar vivo, eu sei de mim, né? Mas essa visão também é errada, concorda comigo? Deus não é revoltado com tudo assim, não. Eu imagino, irmãos, vou ser breve para não correr da lição e fugir muito, mas eu imagino que Jesus é Deus, não é? Concordam comigo? Quando Jesus veio para cá, ele foi batizado no Jordão, não foi? Jordão é o que desce, né? Porque a planície lá de Israel vai fazendo assim, ó, fazendo assim, assim, e o Jordão vai descendo até é um rio que desce, ele tem uma corredeirazinha, e Jordão quer dizer o que desce. E ele ia lá para o lugar mais fundo da terra, lá para a depressão uma das mais absolutas da terra, que é o Mar Morto, né? A maior depressão absoluta da terra. E eu imagino que quando Jesus foi batizado no Jordão, ele foi, na mente dele, e falou, olha o Jordão, foi eu que fiz. Que rio lindo. Os irmãos acham que não? Que rio lindo. Quando Jesus chegou no mar, que as ondas se fizeram lá, ele falou, olha, o aquecimento das águas, a movimentação da lua que eu fiz, a translação e a rotação da terra, faz as ondas, que beleza. Foi naquele cálculo lá, x mais 3 que eu fiz, e que isso funciona. Olha que beleza. Se eu falasse para a lua, sai daí, não tinha mais maré. Ou então se eu falasse para a água, esquenta um pouquinho e matava todo mundo. Esse é o meu Deus, é o seu Deus? Essa semana estou falando sobre isso porque eu li essa semana sobre as marés, a influência da lua e as marés, né? A Bíblia diz lá que Deus criou um astro para governar o dia e outro astro para governar a noite. O sol e a lua não estão aí só para ficar lá plantado, eles governam, exercem influência na plantação, nas águas, no aquecimento da... Olha que coisa maravilhosa que eu li. A lua e o sol... eles exercem influência, não vou entrar nos detalhes, depois os irmãos lê lá, é um artigo da Super Interessante, revista Super Interessante, as marés, né? E a influência da lua. Os irmãos pegam lá para ler depois. As ondas, né, tudo está milimetricamente feito. Irmãos, se Deus falasse assim, ó, os irmãos já viram aquele desenho elíptico lá, né, que a Terra gira, e tem outros planetas que também giram, a própria Via Láctea, a galáxia também gira. Se Deus falasse assim, ó, ou se houvesse alguém que tivesse essa força, não há, né? Mas se o diabo quisesse destruir a Terra, ou alguém que falasse assim, não, eu vou mudar aqui 26 milímetros só dessa estrela aqui, vou pôr ela para passar em outro lugar, tudo se desfaria. Tudo.
um movimento nos corpos celestes, diferentes daquilo que o Eterno fez, acabaria com tudo. Esse mesmo autor, não sei se foi esse, falou assim que se faltasse oxigênio 5 segundos na Terra, todos nós morreríamos. Eu falei, mas como assim? Eu fico 5 segundos, ó. 5, sem respirar. Como é que eu morreria? E aí ele começou. As camadas de ozônio deixaria passar não sei o quê, a plantação receberia água, blá, blá, blá. Acabou todo mundo. 5 segundos, bastava o Eterno. Esse é o seu Deus? Aí a gente fala, ai, estou com câncer, vou morrer, meu Deus, meu filho. E nós desesperamos, irmãos, por causa de umas coisas. Meu filho está assim, minha filha, minha mãe. Vamos ser sinceros? Eu entendo por que Jesus falou assim, por que o Senhor oraram, né? Os discípulos, aumenta-nos a fé. E Jesus falou que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grande, nós não temos, não é, irmãos? Falta dinheiro no fim do mês, a gente já quase morre. E Deus está lá, fazendo com que os astros percorram o exato desenho que Ele fez. Nem milímetro, nem... Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a nossa fé. Depois, no final, nós vamos dizer, mas a Bíblia diz que Deus tem a mão no globo. Ele está sentado sobre o globo terrestre. Ele governa tudo e a todos. Deus não é esse velhinho, né? E não é esse brigão, reclamão, porque Ele se agrada de nós. Não é? Eu acho muito interessante aquela expressão de Jó lá, não é? Quando Deus viu a Jó, o Senhor falou, viste o meu servo Jó? Que legal, hein? Sabe o que eu penso? Não é griladão, né, Val? Não está lá grilado. Ah, Jó lá, ó, Jó. Não, eu acho que Deus falou assim, olha, daquilo que se espera de um ser humano, olha o Jó. Caboclo bom. Como eu queria que Deus, dos altos céus, aos seus anjos e arcanjos, aos seus seres celestes, pudesse se referir a mim assim. Olha lá o Bonifácio. Errante, pecador, mas fugindo do pecado, chorando pelo pecado e tentando me agradar. Você gostaria que Deus se referisse a você assim? Eu gostaria. Muito. Porque Ele não é então também, se por um lado não é esse vovô bonachão que é tapeado, não é também o Deus ranzinza, o velho cansado do mundo e está querendo acabar com tudo, não. Deus se alegra com sua obra. E a sua melhor obra é o que, irmãos? Nós, teus filhos, né? Outra para nós ir para o fim, né? Outra descrição que a revista faz aqui é comparar, a sociedade moderna tem uma visão contemporânea de Deus como o gênio da lâmpada, né? Eu fui recordar isso aqui, que eu não lembrava muito, mas é Aladim, não é? Acho que é aquele filme que os camaradas estão achando lá. Tem muitos, eu acho que tem muitos filmes assim. Aí eles acham uma lâmpada lá, parece uma lâmpada, e esfrega lá, e aparece um gênio, né? E o gênio fala, faça o seu pedido, que eu vou cumprir o seu pedido, né? Tem até umas piadinhas, né? Que é 3 pedidos, aí o camarada, eu quero que eu esteja de férias, não sei o quê, depois, eu quero que eu esteja de bem com as férias, né, e tal. Aí o outro eu quero ganhar dinheiro, aí o gênio volta ele para o serviço, né? Não, no lugar de ganhar dinheiro, ele é no serviço. Você não quis ficar aqui no paraíso, então... Aí, não. Aí só era 3 pedidos, acabou os pedidos, etc. Então, pensar em Deus como o satisfazedor, como o que satisfaz todos os desejos dos homens, é uma visão contemporânea, não é, irmãos? Você conhece alguém assim? Que só busca a Deus quando está doente, nas necessidades? Que só busca a Deus quando quer bens, saúde,
E vive pedindo, parece um pedinte. Se tirar uma foto espiritual dele, ele está com um pires na mão. Só pede. Pede. Conquanto fosse Deus um. E aí, eu não quero aqui, porque ficaria a aula toda, né? Nós temos uma linha teológica que vai debandando para longe do Deus eterno e verdadeiro, porque aí Deus se torna um subserviente do homem, e aí ele começa, eu ordeno, eu exijo, não quero nem eu sair para cá para não ir para esse caminho, né? Eu não posso morrer, eu tenho que sarar, e aí vai longe, essa ideia do homem mandando em Deus e ele sendo como um mágico. Vai, carro para o Vônei, casa para Maria. Não é? Deus é o que nos dá o carro, irmãos. Deus nos dá a casa. Mas Ele é só isso? Ele é o gênio da lâmpada? Você esfrega e... Pergunto. E você pedir e Deus nunca der? Fé não é crer naquilo que Deus faz. Presta atenção. Fé é crer naquilo que Deus pode fazer se Ele quiser. Eu orei mais de 20 anos pelo meu pai, uns 15 anos. Ele bebia. Eu tinha um grande desejo. Qual que é o desejo dos filhos que têm pais que bebem? Até onde eu sei, morreu sem parar de beber, infelizmente. Mas pergunta para mim se a minha fé ficou abalada. Não sei os seus planos. Se Ele quisesse, Ele teria feito a obra na vida dos meus pais. Meu pai, eu não vi. Mas não me interessa. Ele continua sendo Deus. Às vezes nós oramos por algumas pessoas que estão enfermas e elas saram. Deus seja louvado. Às vezes nós oramos e elas morrem. Deus seja... Isso é fé. Esse é o Deus. Se Ele me ouvir, Ele é Deus. Se Ele não me ouvir... Esse é o Deus das Escrituras. Não é o gênio fazendo o que nós queremos. Quero só abrir um parênteses, que uma vez eu li um título de um artigo, e esse artigo eu acho que ele é fruto de um livro. Por que Deus permite que coisas ruins aconteçam com pessoas boas? Mas fulano agora, no final da vida, está lá, com Alzheimer, não toma banho sozinho, não... Meu Deus, foi um crente, foi presbítero, foi padre, foi pastor, foi sacerdote. Senhor, por quê? Aí o autor fala assim, diante de Deus, cadê as pessoas boas? Quem é bom para chegar no final da vida, Ele, Deus, e falar assim, Senhor, mas que retribuição é essa que o Senhor me dá? Sendo nós tão iguais? Jó fala isso lá, né? Quem ele achou de igual? Quando nós temos uma pendência, eu e a Cida brigamos lá por causa de um aluguel, né, Cida? Você tem que pagar? Não paga. Aí nós não somos capazes por nós mesmos de resolver, nós vamos a um superior, vamos a um juiz de primeiro grau, segundo. Aí o juiz vai dizer o direito, vai dizer, etc, né? Mas e se for Deus, o que eu vou falar com Ele? Não há igualdade, não há
paridade, não há equidade entre nós e Deus, porque Ele é o Senhor. E se Ele falar assim, não tem defesa, Jesus Cristo. Aleluia, né? Nossa defesa é Jesus Cristo. Mas entende, irmãos? Deus não é, então, esse gênio na lâmpada satisfazedor, ou aquele que satisfaz todos os nossos desejos. Daí, uma vez eu conversei com uma irmãzinha, e ela era dessas bem... Vocês ficam orando aí que se Deus quiser não. É para fazer mesmo, eu ordeno. Quem que sou eu, né? Que teologia mais maluca, né? Mas então, quem é o nosso Deus? Quem é esse Deus? Quero terminar. 5 minutinhos, nós vamos terminar 10. Quem é esse Deus? Mais uma vez, nós precisamos orar. Senhor, traga de fora para dentro de mim a iluminação do Teu Santo Espírito e a instrução da Sua nobre palavra, para mim conhecer quem é o Senhor. Irmãos, você quer ter uma experiência mais profunda com Deus? Quer conhecer mais ao Senhor? Quer que Ele te responda mais as orações, sejam sim ou não? Não precisa subir no monte, pôr um copo d'água na geladeira, nem passar óleo por tantas coisas. Sai do WhatsApp e leia a Bíblia. Quanto mais eu o sirvo e mais eu conheço a Deus, mais doce Ele é para mim. Menos importância eu dou na minha vida, mais eu glorifico o Seu nome. Tem essa experiência você? Cada vez que nós estudamos mais as Escrituras Sagradas e mais do Senhor nós conhecemos, menos importância nós damos para a vida. Eu não digo nem para... A vida seria para as coisas materiais, para os feitos deste mundo e para nós mesmos. A gente começa a ver que a gente não é nada, que Deus é que separou para nós uma grande obra. Esse é o grande Deus. Eu quero... você crê... Eu estava vendo um texto, não vai dar tempo, mas depois os irmãos leem em casa. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6 diz lá assim, nos versos iniciais: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E no seu trono tinham anjos que voavam, querubins, com 2 cobriam os pés, que vai lá descrevendo. Sabe o interessante daquilo lá? É que fala assim que é preciso morrer o carnal para ver o espiritual. É preciso morrer as opiniões humanas para sobressair a verdade de Deus. Enquanto nós estivermos cheios das nossas opiniões, dos nossos diz que, Deus fica meio oculto. Aí quando a gente começa a matar o nosso eu, nossa própria vontade, Deus começa a se revelar. Morre-se o humano, revela-se o divino. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Tem gente que tem que fazer morrer o dinheiro, morrer a bebedeira, morrer o prazer, né? Às vezes a gente vai em algumas festas, né? Não estou dizendo que show de rock, aquele prazer, aquelas coisas. Se você não fizer morrer essas coisas, você não enxerga o eterno. Enquanto seus olhos estiverem fitos no passageiro, no temporal, no material, você não consegue ver a Deus. Você não consegue enxergar o eterno, a eternidade, o Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado num alto e sublime trono. Isaías descreveu desse jeito. E eu quero terminar só pedindo para os irmãos abrirem juntos comigo lá em 2 Crônicas, capítulo 29. E depois os irmãos leem lá em casa. Eu amo, uma vez, na época que eu era novo, eu quase decorei esse 2 Crônicas 29, principalmente os primeiros versos, os versos 10 em diante aí, né? É segunda? Ou é primeira, hein? É primeira, desculpa. Primeiro livro das Crônicas. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29. A partir do verso 10. Não quero entrar no contexto, quero só ler as palavras que estão aqui. Pelo que Davi... Acharam? Amém?
1 Crônicas 29:10. Pelo que Lavi louvou ao Senhor perante toda a congregação e disse: bendito és tu, Yahvé, Jeová. Na minha Bíblia está todo maiúsculo, né? Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Vou passar uma tarefa para casa. Você vai chegar lá depois, à tarde, quem tem que votar, vai votar, comer a macarronada, maionese, beber um suquinho, dormir um sono, acordar. E vai escrever aqui, pegar um lápis ou escrever anexo, os predicativos, as qualidades que o Davi está falando do Senhor. Depois você começa a pensar naquelas coisas. Ele diz assim, olha, bendito és tu, Senhor, Deus de eternidade em eternidade. De eternidade em eternidade. Deus é o Deus de ontem, de hoje, sempre existiu, não é? Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque tudo que há nos céus e na terra, teu é, Senhor. É o reino, né? Teu, Senhor, é o reino. E tu te exaltaste por chefe de todos. Ele diz assim, ó, riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e dar força a tudo. E como Davi soube, em palavras humanas, descrever esses predicativos extraordinários do Senhor Jesus, do Deus eterno. Eu assisti o funeral. Eu gosto muito de história, né? Já tinha visto aquele filme da rainha lá, o Discurso do Rei, né? Que a rainha aparece. A rainha é muito simpática, né? Eu não sei as qualidades dela. Eu estou com a oportunidade de ir lá passear em Londres, morrendo de vontade. Eu falei, agora a rainha morreu. Nós íamos lá ver a torre, a catedral lá, pegou fogo. Agora a rainha morre. Eu falei, não, que coisa, né? Gostei demais de ver. Mas o que eu mais gosto de ver é a analogia dos reinos humanos com o reino de Deus, né? Eu vi a rainha, aquela pessoa simpática que morreu, em alguns lugares que o caixão passava, as pessoas sequer olhavam, né? Elas faziam assim. Eu falei assim, Senhor, quando Jesus se apresentar a nós, o Rei dos Reis, meu Deus, a honra, a glória, o domínio, a magnificência, a santidade, a beleza, a lealdade, a fidelidade. Deus, esse é o seu Deus. Saia daqui hoje, irmãos, assim, ó. Independente do que aconteça comigo, independente do que aconteça com o Brasil, o Senhor é o Rei eterno. Olá, que bom ter você por aqui. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos outros vídeos que virão, curtir esse vídeo e principalmente, é claro, compartilhar ele com as pessoas que você ama, para que elas também sejam edificadas e abençoadas por essa mensagem. Nos siga também nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, para você poder acompanhar melhor os nossos horários e as nossas programações. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.